Segue ao Senado a medida provisória que reajusta o salário mínimo e amplia a faixa de isenção do imposto de renda. A MP foi aprovada ontem pela Câmara por 439 votos a favor e 1 contrário do deputado Luiz Lima, do PL. Logo depois da sessão, ele disse ter votado errado. Acontece, né? Muita gente já votou errado. Enfim, publicada em 1º de maio, a MP, que está em vigor, perde a validade na próxima segunda-feira. Ela eleva o salário mínimo para R$ 1.320, né, e amplia a faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 2.640. Mais detalhes chegando de Brasília agora. Fala, Márcio Rocha. O Senado tem até o dia 28 de agosto para votar a medida provisória que aumenta o valor do salário mínimo, que foi aprovada pela Câmara dos Deputados. Pelo texto aprovado, o benefício passa a ser de R$ 1.320, mas como a proposta tem um prazo, os senadores precisam apressar a votação para que ela não perca a validade. A medida provisória deveria ter sido votada junto com o novo marco fiscal, mas, por causa de um ponto de polêmica no texto, foi analisada depois de um acordo entre os líderes partidários e o presidente da Câmara, Arthur Lira. O trecho que trata da taxação de offshores, contas no exterior em paraísos fiscais, não foi analisado, pois, de acordo com os líderes, o tema precisa de mais discussão. Dessa maneira, o Palácio do Planalto deve encaminhar nos próximos dias um projeto de lei com urgência constitucional para tratar do assunto. Por causa da retirada do trecho da taxação de offshores, o que deve gerar perda de arrecadação, o governo deve apresentar uma espécie de plano B nos próximos dias. O secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dário Duringan, declarou que uma medida provisória será publicada para tributar os fundos exclusivos, também conhecidos como fundos dos super ricos, justamente para compensar essa perda de arrecadação. Esse negócio de voto errado pode ter consequências, né? Como esquecer de Antônio Candir, que em 1998 votou errado contra a idade mínima da reforma da Previdência, ou seja, o ponto principal da reforma da Previdência proposta então pelo governo FHC. A reforma não passou por um voto, que foi exatamente o dele. E o pior, o Candir era do partido do presidente e do estado do presidente. Ele era do PSDB de São Paulo. Aí na época... Sabe o que ele disse? Ele culpou o voto eletrônico. Ele disse que se confundiu com o sistema de registrar o voto no painel, que naquela época era uma novidade. E fim de papo. Né? Não tem revotação. Votou errado e fim de papo. E naquela época o governo não aprovou a reforma da Previdência graças a essa confusão do Candir. Dessa vez o Luiz Lima ficou apenas como voto vencido.